E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do mercado de criptomoedas. Mais uma semana aí começando, né? E a gente vê algumas instabilidades que estão fazendo o mercado tradicional cair, enquanto o mercado de criptomoedas segue dentro de uma figura consolidada que eu acho até interessante aí para a gente ficar de olho ao longo dos próximos dias. Além do mais, a gente tem alguns fatos na semana que podem e muito provavelmente vão impactar no preço de todo o mercado, então vem comigo para eu passar tudo isso e muito mais aqui para vocês. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, fazendo análise on-chain, passando em gráficos, sentimento, notícias e tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. Eu também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição. Agora eu estou dando também mentorias de forma individual, então se você tem interesse em aprender, quer que eu te ensine a investir, te passo tudo que eu faço aqui no YouTube, clica aqui embaixo que o link também está aqui. E por último, mas não menos importante, se gosta desse conteúdo que eu produzo aqui de forma diária, deixa o joinha, compartilhe com quem você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais o canal e motiva a gente a estar sempre produzindo conteúdo dessa qualidade que vocês conhecem. Pessoal, vamos começar aqui antes de passar umas notícias legais. Eu queria comentar com vocês sobre a reunião do FONC, né, do Federal Reserve, que vai acontecer aí ao longo dessa semana. Eu acho que eles até anteciparam, né, porque era nos dias 4 e 5, inclusive, eu acho que foi na semana passada, eu abri esse calendário e estava mostrando aqui para vocês nos dias 4 e 5, mas agora está falando que é no dia 3 e 4, ou seja, amanhã e depois de amanhã. Vão ser 2 dias de reunião, muito provavelmente essas reuniões vão ser ao vivo, tá? E vai ser divulgado o que o Banco Central Americano vai fazer com relação à inflação. Pelo que os últimos encontros e as últimas declarações deram a entender, muito provavelmente eles vão subir mais uma vez a taxa de juro em meio ponto percentual, ou seja, a taxa de juros que estava 0,25% ao mês vai subir para 0,5%, ou seja, vai dobrar ao aumento da taxa de juros aí, e com certeza isso faz com que os investidores fiquem com medo de estarem expostos aí à volatilidade do mercado de renda variável e consequentemente ir para o mercado de renda fixa. Isso por si só já faz o mercado tradicional cair e consequentemente, como os investidores, muitos deles estão no mercado tradicional e no mercado cripto, além do fato do mercado cripto ser mais volátil, a gente está vendo uma fuga de capital em ambos os mercados pela própria proteção. E geralmente o mercado ele precifica esse tipo de movimento antes, e com isso a gente está vendo uma queda aí nos últimos dias depois que foi divulgado que a pauta do aumento da taxa de juros vai estar lá na mesa das reuniões que vão acontecer amanhã e depois. Essa precificação antecipada costuma resultar em um aumento no preço depois, porque simplesmente vai cumprir as expectativas de precificação do mercado que já haviam sido criadas há umas semanas atrás. Então o mercado ele já está caindo aí esperando esse aumento da taxa de juros. E se a taxa e pode acontecer duas coisas, né? Ou a taxa de juros realmente sobe e todo mundo que vendeu achando que ia subir, beleza, subiu, então o fato impactante já passou. Ou então a taxa de juros não sobe e isso pode fazer o mercado ficar mais eufórico e subir ainda mais. Então, geralmente o que acontece após a confirmação ou não desses eventos é uma subida de fato. Vamos ficar de olho nisso aqui, né? Amanhã eu vou passar nisso. À medida que as reuniões forem acontecendo, eu vou postando atualizações. Por isso também é extremamente importante você estar me seguindo nas redes sociais, porque lá eu sou bem mais ativo. Pessoal, passando aqui no nosso order book, que eu sempre gosto de estar dando uma passadinha aqui com vocês. A gente viu o preço chegar próximo aos 39 mil dólares, com uma rejeição até que forte, agora voltando para casa dos 38.500, né? E a gente encontrou suporte ali próximo aos 37, acima dos 37, na verdade, e temos aqui uma muralha nos 37.600. Tudo isso por conta do risco retorno estar extremamente favorável aí para estar se atuando comprado, né? Tanto que a gente consegue perceber que a gente tem muito mais tokens alocados aqui para compra do que para venda, se a gente olhar aqui a 4, 5% do caminhar do preço. Vale ressaltar que a gente tem uma muralha muito grande aqui nos 37.600, então esse ponto ele passa a ser perigoso, porque uma quantidade acima da média de tokens alocados
em um único ponto. Muito provavelmente isso pode ser algum tipo de manipulação de alguma baleia, alguma instituição que tem muito capital e que faz esse tipo de movimentação para estar trazendo as sardinhas a estarem usando esse ponto como proteção de capital. Então, caso o preço chegue ali perto e cancele essa ordem, esse tanto de token, essa barreira gigante vai simplesmente subir e o preço vai poder caminhar muito mais fácil, né? Então imagina se a gente vem aqui até os 37.600, a gente tem 700 tokens de Bitcoin, ou seja, quase 30 milhões de dólares para passar desse ponto. Se ele simplesmente cancelar 417 tokens, esse número aqui de dólar que precisa para passar vai reduzir em mais da metade. É assim que funciona a manipulação de order book. Mas ainda assim, a gente sabe que os 37 mil dólares está segurando muito forte, é a base da cunha. E com isso tem pessoas que querem sim estar comprando esse ponto, né? Então eu acho extremamente importante se a gente quiser ver um momento mais eufórico, mais de alta aí nos próximos dias, a gente está segurando acima dos 37 mil dólares. Do lado vendedor, né, a gente já tem tokens alocados entre os 39.500 e os 40 mil dólares, o que faz obviamente com que seja um ponto mais forte aí de resistência. Passando isso, né, a gente vai entrar naquela zona entre os 41 e os 42, que eu comento muito aqui com vocês que já foi bem rejeitada, e passando ela, né, a região dos 45 e depois só os nossos topos prévios, que é o 48 até os 50 mil dólares. Pessoal, nosso S&P 500 está tendo um dia de baixa. Na verdade, né, ele está em uma época de baixa. Desde que começou esse movimento de alta, a gente já reverteu ele praticamente todo e estamos testando as mínimas do pânico. Isso é mais um gatilho de que a gente pode estar vendo ainda assim um repique nos próximos dias por causa da reunião aí do Federal Reserve, porque a gente já caiu muito, as ações elas já vêm caindo aí ao longo do mês de abril inteiro, né? Então a gente consegue aí ver 31 dias de queda consecutivo. E isso por causa dessa indecisão do mercado, as pessoas elas já começaram a vender as ações aqui, esperando o aumento da taxa de juros. Então, se a taxa de juros aumentar, de fato, né? Então, beleza, já confirmou, as pessoas que tinham que sair do mercado já saíram, as pessoas que tinham que armar posições vendidas já armaram. E agora não tem por que você vender depois que o fato se confirmou, sendo que o mercado já estava precificando todo esse aumento já há alguns dias, né? Um mês para ser mais exato. Então, consequentemente, a gente pode estar vendo um repique, isso junto com as mínimas do pânico que eu expliquei para vocês, né? A gente teve aqui o primeiro rumor do aumento da taxa de juros, a guerra começando lá entre a Rússia e a Ucrânia, e aqui foram mínimas das ações, né? Então o mercado de ações, ele testou aqui, as ações ficaram muito baratas, então rejeitou. Aqui mais uma vez as ações ficaram muito baratas devido a essa precificação do mercado, rejeitou. E agora está testando mais uma vez. Pode ser que a gente venha a ver um eventual repique, mas tudo vai depender de como que essa reunião vai se portar e o mais importante, como que os investidores vão se portar devido a essa reunião. Nossa dominância, que ao longo das últimas semanas estava consolidada, começou a apresentar uma tendência de alta e já está rompendo essa consolidação que ela estava aí ao longo de quase que o mês de abril inteiro, na verdade, né? Foi bastante tempo aí, foram umas 3 semanas que a gente ficou consolidado devido à indecisão dos investidores face a essa queda que aconteceu também em abril no mercado tradicional. Olha como que é importante a gente ver a correlação entre os dois mercados. A gente viu um mês intenso de queda lá na Bolsa de Valores americana e a resposta disso está aqui nítida na tela. A gente está vendo a dominância consolidada ao longo desse exato período, justamente por causa do medo dos investidores com relação à volatilidade. Então eles ficaram aí com o pé atrás sobre estar investindo em Bitcoin, né, que é uma moeda aí mais segura, é a maior criptomoeda do mercado, ou então se está investindo nas altcoins que são mais voláteis e podem proporcionar ganhos mais rápidos. Lembrando que investindo nas altcoins eles vão estar mais expostos à volatilidade e uma eventual queda do mercado eles poderiam ir pelo mesmo caminho. Então agora, né, a gente estipulou o nosso fundo ascendente aqui no gráfico semanal da dominância, né, que a gente já estava em busca aí há várias semanas, e agora a gente vai testar essa máxima aqui para saber como que os investidores eles vão se portar, né, com relação ao Bitcoin na sua carteira. Dominância subindo,
Muito provavelmente os investidores eles estão aí mais confiantes no Bitcoin e estão querendo se expor menos à volatilidade das criptomoedas, né? Lembrando sempre que eu tenho uma linha aqui em cima, olha só, esse 50% de dominância, que para mim é um ponto chave para o mercado de criptomoedas, porque sempre que o capital passa de 50%, significa que os investidores eles estão aí menos eufóricos, mais pacientes e acreditando de fato nos princípios das criptomoedas, porque vai significar que a maior parte do capital ela está alocada no Bitcoin, que é a criptomoeda mais importante, mais forte aí e que merece ter a maior parte do capital de mercado. Nosso Bitcoin agora, né, contra o dólar Tether, tem vários cenários aqui que eu passei para vocês, mas só recapitulando, a gente tem esse canal ascendente, a gente testou a base dele várias vezes aqui, assim como o topo, e é uma figura de continuação, né? A gente tem uma queda, a gente tem uma consolidação e a gente pode ver um eventual rompimento. Como que a gente invalidaria esse rompimento e a gente não fosse ver um cenário baixista assim no mundo das criptomoedas? Nossa segunda figura, essa cunha descendente. Essa cunha descendente que ela está se estreitando aqui cada vez mais, ela precisa ter um rompimento, tá? Um rompimento para jogar o preço aqui, passando da região vermelha entre os 44 e 45 mil dólares, testando o topo desse canal e o mais importante, rompendo de forma ascendente esse canal aqui para invalidar esse cenário baixista. Juntamente com a questão do Federal Reserve, eu acredito que essa precificação que também aconteceu aí ao longo de todo o mês de abril, que a gente viu acontecendo agora, pode ser que com o aumento da taxa de juros que confirme essa precificação, a gente possa ver um repique, possa ver o rompimento dessa cunha, o que nos leva à nossa terceira e última figura, que não é uma figura, é uma linha de tendência, né? Essa linha de tendência que o preço ele vem respeitando aqui bastante no diário, fica até um pouquinho mais nítido, porque a gente não chegou a ter fechamento nenhum abaixo dela, até o rompimento de fato dentro da cunha, mas a gente rompeu, a gente está encontrando suporte, a gente está perdendo fundos sem continuidade. Isso significa que quanto mais o preço cai, mais investidores estão querendo aí tá acumulando Bitcoin. Então, para a gente romper a cunha, a gente precisa romper essa linha de tendência e se manter acima dela. E a gente pode estar vendo o Bitcoin chegar próximo à sua primeira resistência mais forte, que é essa região vermelha, que já teve aqui, historicamente falando, várias rejeições, né? Olha só o tanto de vezes que foi rejeitado o preço. Então, é a nossa primeira resistência. Caso a gente passe ela, aí beleza, já foi a primeira bandeira verde para a gente vir testar o topo desse canal aqui, que é a nossa resistência mais forte, junto com esse tanto aqui de topo prévio no semanal, né? A gente tem aqui essa região de fundo, a gente tem aqui os 52 que pode segurar. É extremamente importante que o preço passe de toda essa região aqui para estar invalidando essa correção consolidada aqui que a gente está vendo ao longo de vários meses para ser possivelmente um cenário de queda. Tudo vai depender do mercado tradicional e principalmente, né, desses conflitos geopolíticos que estão acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o mais importante, né, como que a gente vai agir em cada uma dessas situações, eu vou estar falando nas considerações finais do vídeo. É extremamente importante que você fique até o final para ficar por dentro disso. Galera, nosso sentimento está dando até uma melhorada com a queda do nosso long short ratio, né? A gente conseguiu ver um aumento drástico ao longo aí dos últimos dias devido ao teste do suporte dos 37 mil dólares, né? Então muita sardinha entrou comprando aqui os 37 mil dólares. Não tivemos tanta liquidação, ou seja, as instituições elas não estavam tão interessadas aí em estar mandando o preço mais para baixo, liquidando mais sardinhas, e muito provavelmente, né, como elas já vêm fazendo isso há bastante tempo, elas já estão com bastante capital para estar mandando o preço aí para cima e estar distribuindo um pouquinho desse capital e botando o lucro no bolso. Então, com isso, a gente consegue ver que está aumentando o número de sardinhas shortando o Bitcoin. Olha só como é que o long short ratio está caindo quando a gente chega perto de uma resistência. E isso é simplesmente liquidez sendo adicionada aí na ponta vendedora. Caso a gente tenha um rompimento dessa região, a gente pode ver muita liquidação de sardinha, tal como aconteceu aqui nesse ponto, que a gente teve quase que 10 milhões aí de dólares sendo liquidados. Então é importante ressaltar isso porque no final da semana passada, né, quinta, sexta-feira, eu falei, gente, quem está mandando no order book são as sardinhas que estão atuando vendidas, ou seja, elas que estão mandando na relação entre compradores e vendedores. Quando a gente chega próximo à resistência, cai a quantidade de gente shortando. Quando a gente chega
próximo ao suporte, né? Tem aumento na quantidade de compradores e vendedores porque os shortadores eles estão saindo, né? Ou seja, o Open Interest está caindo. E por isso, né, por conta de ter muita sardinha no order book, a gente consegue ver o tanto de liquidação que tem. Dá para notar como que tem mais gente shortando Bitcoin do que comprando, porque a gente tem o preço do spot, que é o preço base, né, que é 38.500, e o preço do futuro está 38.470, ou seja, o preço do future está abaixo do spot, justamente porque tem mais gente operando vendido. Não em relação absoluta, né? No caso, tem realmente 2 compradores para cada vendedor, mas em quantidade de contratos sendo abertos aqui nas últimas horas, nos últimos dias, vem crescendo de uma forma bem gritante. Por isso eu acredito, né, juntamente com toda essa questão do Federal Reserve, confirmação de toda essa precificação que o mercado está fazendo ao longo das últimas semanas, a gente pode estar vendo um rompimento ascendente, juntamente com liquidações dos vendedores, que é o ponto de distribuição, né, os pontos de distribuição de capital que eu vou estar olhando aí para as próximas semanas, a liquidação desse tanto de gente que está operando vendida. Pessoal, nossas considerações finais e o mais importante, o que fazer nesse momento aí de indecisão do mercado. Eu comentei com vocês lá na sexta-feira sobre o teste da base desse canal aqui juntamente com a nossa cunha e que eu estaria interessado em estar comprando, né? De fato eu comprei, eu estava com uma ordem em 37.400 e pouquinho, né? Foi em algum lugar mais ou menos aqui. Então eu comprei, já fizemos o pivô de alta, testamos o topo dessa cunha, eu já fiz minhas parciais, meu stop já está armadinho aqui e eu estou totalmente protegido de qualquer coisa que pode acontecer no mercado. Se o mercado subir, eu vou estar valorizando porque eu abri uma posição de compra bem aqui nesse fundo. E se o mercado cair, como eu já fiz uma parcial aqui em cima, eu já estou seguro para tomar um stop e ainda assim por causa dessa parcial sair no lucro, porque o meu preço médio que estava aqui, ele foi em algum lugar aqui embaixo, então não tem problema nenhum se o mercado for contra essa tendência, invalidar essa cunha, romper o canal, começar um cenário de pânico, um bear market, um crash, o que quer que seja, eu vou estar protegido, eu vou estar com capital ainda assim, para quanto mais ele cair, eu vou reentrando. Agora eu estou posicionado aguardando o rompimento dessa cunha aqui, para estar pegando essa onda de valorização, que foi a nossa estratégia durante esses últimos 3, 4 meses aí consolidados. Movimento de alta, a gente surfa, vai fazendo parciais, movimento de baixa, a gente está dolarizado para comprar mais tokens do que quando a gente começou esse primeiro movimento. Aí a gente surfa, aumenta a posição em dólar, depois fica dolarizado, aí compra mais tokens ainda, aí surfa esse movimento, fica com mais dólar, aí vem aqui, compra mais tokens. Então a cada onda, a cada surfada que a gente dá aqui, a gente vai estar com mais bitcoins, mais tokens, para poder estar ganhando ainda assim mais dólares e crescendo a nossa banca de forma consistente. Se você está sem posição nenhuma, primeiro, cuidado porque a gente está bem no topo da cunha, né? Então tá, bom, como vocês viram aqui, tá um pouquinho mais favorável para se atuar comprado do que vendido, mas ainda assim a gente tá longe de um ponto de suporte, né? A gente tomaria um stop aí de quase 5%. E aqui a gente ia tomar um stop de 3%, né? O alvo está de 3% e o stop está de 5%. Então o risco de retorno não está favorável para se atuar comprado e também estamos no topo da cunha, que é uma resistência forte. Então aguarde eventuais testes da base novamente ou então, quem sabe, né, um rompimento para estar reposicionando no pullback com uma confiança maior de estar seguindo essa tendência. Se você já está posicionado, né, aproveite pontos de resistência aí para estar fazendo parciais juntamente com liquidações aqui no preço. Olha só, essa liquidação foi uma excelente oportunidade de distribuição, que foi o topo da cunha, para você estar baixando ainda mais o seu preço médio, né, e estar se protegendo de toda essa volatilidade do mercado. E lembrem-se que vai ter uma reunião do Federal Reserve aí que vai acontecer entre amanhã e depois, agora com essa nova data do calendário. Então fiquem muito atentos, me sigam nas redes sociais que eu vou estar informando tudo, eu vou estar vendo essas reuniões aí ao vivo. E também, se gosta desse conteúdo que eu produzo, não esquece de deixar o joinha, compartilhar com quem você acha que vai gostar e comentar aí o que você acha, crítica, dúvida, sugestão, tá tudo válido. Beleza? Eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente semana, a gente se vê aí, amanhã eu vou fazer uma live aqui super legal no YouTube, então não deixa de conferir também. Então valeu, até a próxima aí, tamo junto, galera!